Olá! Hoje a gente mergulha no capítulo 5 de Eclesiastes. É um texto assim que coloca a gente numa tensão interessante, né? Entre viver com reverência, com um propósito e um mundo que puxa muito para a busca de riqueza, de status. E ele já começa com um alerta forte: guarde os seus passos ao ir à casa de Deus. A ideia central parece ser: vá mais para ouvir, sabe, para absorver, do que para falar muito ou fazer ofertas sem entender direito. Tipo os tolos que ele menciona. E essa questão da prudência com as palavras diante de Deus é bem direta, né? Não se precipite em seus lábios. E a justificativa é quase um choque de realidade. Deus está nos céus, você na terra. Que suas palavras sejam poucas. Soa quase como um basta à superficialidade. Com certeza. E essa seriedade, ela continua na questão dos votos, das promessas. A orientação é bem clara. Melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Tem um peso real aí. Falar de forma leviana, prometer sem querer cumprir, isso é tratado como algo sério que pode até trazer a ira de Deus. E, de certa forma, minar os nossos próprios esforços, sabe? Destruir a obra das suas mãos. Fica claro que essa coisa de muitos sonhos, muitas palavras, às vezes é meio vazia, né? E contrasta com a profundidade do temor a Deus. E esse temer a Deus, que seria exatamente nesse contexto, porque às vezes essa expressão dá um certo receio, né? É uma ótima colocação. Aqui, esse temer, acho que não é tanto o medo que paralisa, sabe? Mas sim um respeito profundo, uma reverência. É ter consciência da grandeza divina e do nosso lugar. É reconhecer a seriedade da relação e agir com integridade a partir disso. É o contrário daquela leviandade que o texto critica antes. Entendi. Faz sentido. E é curioso como o texto muda o foco, né? Quase que de repente. Sai do sagrado e vai para a realidade social bem dura. Observa a opressão do pobre, a injustiça que falha, e aí dá uma explicação quase que conformista sobre hierarquias de poder, uma autoridade vigiando a outra. Parece até um retrato da burocracia, da impotência que a gente sente às vezes. Sim, essa transição mostra bem que a sabedoria que ele busca não está alienada da vida real, né? E essa observação sobre a injustiça acaba servindo de ponte para a grande reflexão sobre a riqueza. Aquela frase, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, nossa, isso é um diagnóstico poderoso e super atual, né? Sugere que o próprio desejo por mais já impede o contentamento. É uma armadilha. É a ideia de que acumular por acumular não leva a nada, você tem mais bens, atrai mais gente para consumir junto, e pro dono mesmo sobra só encher os olhos, não preenche de verdade. Aí ele contrasta isso com o trabalhador. Exatamente, o trabalhador comendo pouco ou muito consegue ter paz para dormir. Já o rico, olha que irônico, perde o sono justamente por causa da abundância. O autor chama isso de um mal doloroso. A riqueza que vira um peso, que prejudica o próprio dono ou que se perde e não deixa nada para ninguém. Essa ansiedade do rico talvez venha dessa insegurança, né? Ou da percepção de que no fundo tudo aquilo é meio fútil. Aquela imagem de sair mu do ventre e partir nu nossa, é fortíssima. Reforça demais essa ideia da transitoriedade. Nada do que a gente junta aqui vai junto. E aí vem o pergunta na lata. Qual o sentido de trabalhar para o vento? A descrição de uma vida focada só nisso é bem sombria. Dias em trevas, com grande frustração, aflição e ira. Pesado. É um quadro bem desolador, sim. Mas o texto não para aí, né? Ele aponta uma saída, o que ele considera bom e apropriado. Que é o quê? Encontrar satisfação nas coisas simples do presente. Comer, beber, se alegrar com o resultado do próprio trabalho nos dias de vida que Deus deu. Isso é apresentado como a nossa porção, aquilo que nos cabe aproveitar. E mais do que isso, né, a própria capacidade de aproveitar o que se tem, de aceitar a própria sorte e achar alegria no trabalho, isso é visto como um dom de Deus. Eu gosto dessa ideia de que Deus pode manter a pessoa ocupada com a alegria do coração. É quase como se essa alegria genuína fosse uma proteção para a gente não ficar remoendo demais as dificuldades. Precisamente. É um reconhecimento claro.
A felicidade não está na quantidade de coisas que a gente tem, mas na capacidade de apreciar a vida, o trabalho que temos. Essa capacidade, essa perspectiva, esse é o verdadeiro presente divino. Então, resumindo a conversa toda, parece que fica essa tensão, né? A ilusão das palavras vazias, da riqueza que nunca satisfaz de verdade, e do outro lado, a sabedoria de viver o presente com gratidão. Encontrar contentamento no que a gente tem, no trabalho, nas pequenas alegrias, e ver tudo isso como um presente. Exato. E acho que isso deixa um desafio para a gente, que vai além de só ler o texto, né? Pensar. Se a vida e a riqueza são tão passageiras assim como o Eclesiastes escreve, o que significa de verdade, no nosso dia a dia, cultivar esse coração alegre? Como é que essa perspectiva, se a gente levar a sério mesmo, poderia mudar a nossa relação com o trabalho, com o dinheiro e com o próprio tempo que a gente tem aqui? Fica para pensar, né?